Olá, aluno FAG, tudo bem com vocês? E aí, como é que nós estamos nesse período de EAD, período de isolamento social, mas que você não vai deixar de estudar, não vai deixar de acompanhar o conteúdo conosco. Eu sou a professora Janaína Madruga, professora da disciplina de Fundamentos do Processo do Cuidar 1, e te convido nesse momento a fazer uma revisão sobre biossegurança. Então, pega teu caderninho, pega uma caneta, cola aí do lado do seu celular, do lado do seu computador e vamos lá estudar com a gente. Bom, nunca foi tão urgente, tão necessário se debater, falar sobre biossegurança. Você vai lembrar que em nossa última aula presencial, a gente trabalhou sobre EPI, sobre higienização das mãos, e nesse contexto, onde nós estamos vivendo a pandemia do coronavírus, do Covid-19, eu te convido a revisar sobre biossegurança, se você já é profissional, a disseminar esse conhecimento, ok? Primeiro ponto, a gente está escutando falar em todos os locais sobre higienização das mãos. Higienize as suas mãos, higienize as mãos, sempre faça a higienização das mãos. E aí a gente vai lembrar quais são os tipos de higienização das mãos. A higiene mais simples que a gente vê é a higienização com água e sabão, certo? Higienização com água e sabão. Então a gente chama isso de higiene simples da mão. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos higienizar nossa mão com sabão sob forma líquida. Lembrando que o sabão em barra ele não é aconselhável, tá? Por quê? Porque a exposição dele ali a micro-organismos pode gerar uma fonte de contaminação desse sabão e ao invés de fazer a função de reduzir os micro-organismos, ele pode aumentar, ok? Higiene antisséptica das mãos. Na higiene antisséptica, nós vamos ter a água e o sabonete, mais um agente antisséptico. Então, na higiene antisséptica, eu tenho água e sabonete associado com o agente antisséptico, que vai estar fazendo esse papel de estar realizando a asepsia, a antissepsia das mãos, ok? Na fricção antisséptica, você está vendo que todos loucos por álcool, atrás de álcool líquido, álcool gel. Na fricção antisséptica, eu vou utilizar uma preparação alcoólica acima de 70%, certo? Nessa preparação alcoólica, ele pode estar sobre a forma líquida ou sobre a forma gel. Lembrando que para a saúde, e o mais recomendado é a 70%. Ok? Então, eu vou seguir os mesmos passos da higienização com água e sabão e essa preparação vai estar reduzindo a carga de micro-organismo. Ela deve ser utilizada quando você não tem um sabão e água tão fácil, tão disponível. Então, estou ali no cuidado do paciente e não tem fácil. Então, eu utilizo álcool gel e continuo o meu cuidado. Não precisa secar com papel toalha, diferente da higiene simples com água e sabão. Janaína, quando eu devo higienizar as minhas mãos? Neste momento, eu estou voltada, tá, para profissional de saúde, para cuidado de saúde. Então, em que momento nós vamos higienizar as mãos? Antes do contato com o paciente. Então, antes de ter o contato com o meu paciente, eu vou estar higienizando as minhas mãos. Por quê? Porque sua mão carrega micro-organismos. Então, se eu vou entrar em contato com esse meu paciente, eu preciso higienizar as minhas mãos. Ah, mas eu vou utilizar luva. O uso de luva não dispensa a higienização das mãos antes da realização de um procedimento asséptico. Então, vou realizar um procedimento, eu vou fazer um acesso venoso, eu vou fazer um curativo, eu vou fazer um procedimento asséptico, eu preciso higienizar as minhas mãos, ok? Após a exposição a fluidos corporais, você foi desprezar a diurese, teve exposto no curativo, a urina, a fezes, foi fazer um banho no leito, foi fazer uma aspiração. Então, quando você tem exposição a qualquer fluido corporal, você precisa higienizar as mãos. Ah, eu só manipulei a sonda do meu paciente, só desprezei a diurese, eu não toquei nele. Qualquer exposição a fluido corporal, você precisa higienizar as mãos. Após o contato com o paciente, então eu higienizei as mãos antes do contato com o paciente, eu higienizo as minhas mãos antes de um procedimento asséptico, eu higienizo as minhas mãos após a exposição a fluidos corporais, após o contato com o meu paciente, bem como eu vou higienizar as mãos com o ambiente após o contato com o ambiente próximo ao meu paciente.
Então, se você vai tocar, por exemplo, no leito, se você vai manipular uma bomba de infusão, um equipe de soro, qualquer objeto que faça parte ali daquela unidade do paciente, você precisa higienizar as mãos. Por quê? Porque essas superfícies estarão potencialmente contaminadas, ok? Bom, essa higienização com sabonete líquido e água, nós costumamos dizer que é a principal higienização. Qual é a finalidade dela? Remover os micro-organismos que colonizam a nossa pele, remover o suor, remover a sujidade, remover células mortas, tirar essa sujidade própria, né, que está lá nas nossas mãos, ok? Quanto tempo ela deve durar? Ela deve durar de 40 a 60 segundos. Você vai lembrar dos passos. Primeiro eu vou higienizar, vou umedecer as minhas mãos, depois eu vou colocar o sabão e fazer palma com palma, palma com o dorso da mão, entre os dedos, as unhas, deixa eu tentar pegar aqui, as unhas, o nosso polegar e o pulso. Então, essa é a sequência e você vai durar entre 40 e 60 segundos. Biossegurança. O que seria biossegurança? É o conjunto de ações, gente, destinada a prevenir, a controlar, a eliminar riscos que estão nas atividades que possam comprometer a minha qualidade de vida. Então, a biossegurança são ações, um conjunto de ações para eliminar risco. Então, quando nós dizemos usa os EPIs, faz a higienização das mãos, a gente está querendo o quê? Eliminar risco, manter a qualidade de vida tanto do profissional quanto para o paciente. Então, para manter o bem-estar, a biossegurança ela é fundamental. Desde a década de 80 que a gente fala no Brasil sobre biossegurança. E o que são EPIs, equipamentos de proteção individual? O EPI, gente, é todo equipamento utilizado, destinado a proteger, a prevenir riscos ao meu trabalhador e também ao meu paciente, certo? Então, eu, enquanto profissional de saúde, eu preciso analisar qual a situação a qual eu estarei exposta e aí eu vou escolher o EPI adequado, certo? Então, eu preciso ver qual é a exposição para que eu possa escolher os EPIs que serão utilizados. Lembrando que um uso inadequado do EPI, a manipulação inadequada, o uso inadequado, a troca sem ser feita da forma correta, ao invés de gerar proteção, vai gerar a insegurança, né? Vai poder lhe expor a riscos. Então, preciso saber o manejo adequado dos EPIs. Primeiro EPI que a gente vai ver é o gorro. Gente, o gorro, ele protege tanto o profissional quanto o paciente. Por quê? Porque ele vai eliminar a contaminação dos nossos cabelos, do couro cabeludo, contra gotículas e contra aerosóis. Ah, professora, eu não gosto muito de utilizar o gorro, porque eu gosto de deixar meu cabelo arrumadinho, bonitinho. Não, gente, você está na saúde, você vai pensar em eliminar riscos para você. Então, o nosso couro cabeludo, o nosso cabelo, ele fica contaminado com aerosóis, com gotículas, com micro-organismos. Então, a gente precisa utilizar o gorro. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prender todo o meu cabelo. Prende-se o cabelo e cobre o cabelo todo com o gorro. Lembrando que as nossas orelhas, ó, elas devem ficar cobertas com o gorro. Há muito costume de colocar o gorro por trás da orelha. E aí você está deixando todo o seu pavilhão auditivo exposto, ok? Então, ela tem que estar protegida. Eu vou evitar usar brincos. Lembra, tá, gente? Adorno zero, então evita brinco, colar, relógio, adorno zero. Por quê? Porque são fontes, você vai estar carregando com você uma fonte, uma superfície para aglutinar micro-organismo. Para retirar o gorro, eu vou puxar ele pela parte central, certo? Parte central. E eu vou descartá-lo em um ambiente para resíduo. É uma exposição a risco biológico. Então, eu vou utilizar o saco branco leitoso. Tá? O descarte dele não é lixo comum, é risco biológico. E, gente, quando eu vou de um paciente para outro, eu preciso trocar gorro. Normalmente a gente troca máscara, troca luva, mas esquece de trocar o gorro. Eu preciso trocar o gorro para não estar levando contaminação. Segunda API que a gente vai trabalhar é o jaleco, né? Nós temos aqui a forma tradicional, o jaleco tradicional que a gente conhece, né? E a gente tem aqui também o jaleco ou capote descartável, tá? Olha só,
O jaleco ele deve ser de mangas longas, ele deve ser utilizado pelo profissional. Por quê? Porque ele vai lhe proteger contra fluidos corpóreos, é uma barreira de proteção para o trabalhador, certo? Lembrando que o tipo, se vai ser o descartável ou comum, vai estar de acordo com o paciente que eu vou entrar em contato. Se esse paciente necessita de precaução de contato, ou seja, ele, ao manipular com ele, tem risco de ser colonizado por micro-organismos, por vírus, por fungos, enfim. Então, eu vou precisar utilizar o descartável, certo? Lembrando, tá, galera, que o jaleco ele deve ser transportado em um saco plástico. Ao chegar em casa, você deve pegar o jaleco, o que não é descartável, você deve colocá-lo de molho em uma solução com hipoclorito a 1%, que é para fazer a desinfecção, e só depois proceder à lavagem. Então, você não deve colocar o jaleco direto na sua bolsa ou carregando no braço, ele deve ser colocado em um saco plástico e ainda ele deve ser feita a descontaminação antes da lavagem. Outro ponto também é que eu não posso estar circulando com jaleco em ambientes fora do ambiente hospitalar, certo? Porque você estará levando contaminação para o meio externo. No jaleco descartável, após cada paciente, eu vou fazer a troca e ele será jogado, certo? Ele será colocado no lixo para risco biológico saco branco leitoso. Então, aqui são informações que a gente já viu, como deve ser feita a troca do jaleco, a descontaminação do jaleco, é o que nós trabalhamos na imagem, tá? Luva. A luva, gente, é uma barreira de proteção, é uma barreira dérmica. Vai nos proteger contra a exposição a sangue, exposição a fluidos corpóreos, certo? A produtos químicos. Então, eu tenho a luva tanto de látex comum, que é a chamada luva de procedimento, como eu tenho também a luva estéril, certo? Então, eu tenho a luva estéril para procedimentos estéreis, luva de procedimento para procedimentos em que eu preciso de uma proteção quando vou haver exposição a fluidos corpóreos, e também a luva de utilidade geral, muito utilizada por profissionais da limpeza, que vão utilizar essa luva como uma proteção mesmo de exposição, tá? Lembrando que a luva estéril tem a técnica de calçar que nós aprendemos em sala. Tanto luva estéril como luva de procedimento devem ser descartadas no saco branco leitoso risco biológico. Bom, para utilizar a luva, né? Eu preciso lavar as mãos antes de calçar minha luva. Se houver algum ferimento, eu preciso cobrir esse ferimento antes de calçar a luva, certo? Ela deve estar ajustada às mãos do profissional, então eu preciso ver o tamanho da minha mão e dimensionar se é uma luva PM, G, ou se for a luva estéreo, qual o tamanho adequado. Para calçar a luva, eu devo retirar anel, relógio, anéis, já falei anel, né? Anel, relógio, qualquer utensílio, certo? Qualquer acessório, pulseira. Após calçar a luva, eu não devo estar tocando, após calçar a luva, eu não devo estar tocando vários ambientes. Se for uma luva estéreo, eu só posso manipular aquele campo estéreo, certo? Sempre quando a gente vai assistir o paciente, eu vou precisar utilizar a luva, é um par de luva para cada paciente e após o término desse atendimento eu vou retirar as minhas luvas, ok? Máscara. Nós estamos nessa crise de máscara, né, galera? Faltando máscara no mercado. E aí, como deve ser utilizada a máscara? Eu tenho uma máscara simples, também chamada de máscara cirúrgica, e eu tenho a máscara PFF2 ou N95. Essa máscara aqui que você está vendo é a máscara que a gente diz máscara cirúrgica, certo? Ela é composta pela dupla ou tripla camada, elástico e um clips, que nós vamos ajustar esse clips, ele está aqui, a gente ajusta o nosso nariz, certo? Vai ser colocada por trás da orelha e ela é descartável, então após o contato com cada paciente, ela deve estar sendo descartada, ou quando ela estiver muito úmida, certo? Ela vai nos proteger contra gotícula. Quando eu vou usar a máscara, gente, eu devo evitar estar usando maquiagem, estar utilizando produtos fortes, por quê? Porque isso vai comprometer a qualidade da minha máscara. Então, a máscara cirúrgica a gente vai utilizar quando há risco de gotícula. A máscara PFF2 ou N95, certo? Essa máscara ela tem uma filtração maior e ela vai proteger contra partículas pequenas, contra aerosóis, partículas menores que 5 micras, certo? Então, ela deve ser utilizada por profissional de saúde, não é utilizada pelo paciente,
ok? E ela vai aumentar a proteção deste profissional. Essa máscara de proteção, a PFF2 ou N95, ela deve ser guardada na sua embalagem. Então, nós pegamos ela pela parte central. O primeiro elástico fica acima da orelha, o segundo vai ficar na nuca, certo? E após utilizar, nós vamos retirar e guardar na embalagem original. Ela não deve ser lavada, ela não deve ser guardada em papéis ou de forma solta. Ela precisa ficar na sua embalagem original e eu preciso estar atento na questão de batom, maquiagem, certo? Porque compromete a qualidade dessa máscara. Propés. O propé ele serve para proteger os nossos pés. Então, o trabalhador ele está exposto, né, a esse risco, a esses micro-organismos que estão no ambiente hospitalar. Então, são sapatilhas esterilizadas, certo? São preparadas com algodão e devem ser utilizadas em áreas estéreis. Então, a gente utiliza em bloco cirúrgico, utiliza em UTI. Para quê? Para evitar a propagação dos micro-organismos que você veio, né, andando, e aí você vai trazer a sujeira de fora para o ambiente hospitalar. Então, o propé para fazer esta proteção, ok? Óculos. Nossa, o óculos é um EPI que muitas vezes a gente negligencia, deixa de utilizar, certo? O óculos, ele deve ser utilizado quando eu tenho risco de respingo, de gotícula, de aerosol, seja através do sangue, seja através de secreções. E aí eu devo utilizar para proteger a mucosa dos olhos, certo? Então, quando eu vou aspirar um paciente, quando eu tenho risco de exposição à secreção, eu devo utilizar o meu óculos, lembrando que ele será de uso individual. E vamos terminar essa aula falando sobre os tipos de precaução. Você aprendeu comigo que há 3 tipos de precaução: precaução de contato, precaução de gotícula, precaução de aerosol e a máxima que perpassa todas as outras, que é a precaução padrão. O que seria a precaução padrão? Eu vou higienizar as mãos sempre antes de entrar em contato com o meu paciente e eu vou observar quais os EPIs deveriam ser utilizados. A primeira precaução que eu vou falar hoje é essa aqui, ó, precaução de contato. O nome já diz, se é de contato, é quando eu vou entrar em contato com esse paciente e este paciente apresenta em sua pele micro-organismos de disseminação pelo contato. Então, é quando este paciente tem risco de contato, o contato com ele pode causar doenças, danos e agravos. Pacientes com herpes zoster, com varicela, agora no Covid-19, certo? Então, a precaução de contato prevê a higienização das mãos, o uso do avental, esse aqui é o avental descartável, e o uso da luva. O ideal é que ele fique em quarto privativo. Porém, quando isso não for possível, nós vamos separar uma distância de 2 metros um leito de outro. Então, todo paciente com contato deve estar lá no leito. Precaução de contato, para que os profissionais saibam qual EPI devem utilizar. Precaução por gotícula. Gotículas, Janaína? Sim, nós eliminamos gotículas ao falar, ao tossir, ao espirrar. Na precaução por gotícula, o profissional deve utilizar a máscara cirúrgica e o paciente, quando ele for transportado para um exame, de um leito para outro, de um quarto para outro, enfim, quando ele for dar uma volta no ambiente hospitalar, então, quando ele estiver sendo transportado, ele deve utilizar, certo? É ideal um quarto privativo. Quando isso não é possível, a gente vai manter essa distância entre um paciente e outro. Então, precaução por contato, eu vou lavar as minhas mãos, eu, profissional, utilizo máscara, o paciente utiliza máscara cirúrgica também quando ele vai ser transportado, quando ele vai para áreas coletivas, de preferência, um quarto privativo. Precaução por aerosóis. Aerosóis são partículas pequenas que se propagam ao falar, tossir e espirrar. E aí, na precaução por aerosol, o profissional precisa utilizar uma máscara de filtro maior, uma máscara PFF2 ou N95, certo? Por quê? São partículas muito pequenas que ultrapassaria a camada da máscara cirúrgica, máscara simples. Eu vou higienizar as minhas mãos, eu vou utilizar a máscara N95 ou PFF2, lembrando dos cuidados ao colocar a máscara, ao guardar essa máscara, e o paciente ele vai utilizar a máscara cirúrgica.
Então, ele vai utilizar a máscara cirúrgica. Pacientes com tuberculose, pacientes com risco, né, de partículas pequenas, devem estar utilizando. De preferência, nós vamos utilizar um quarto privativo. Quando não é possível, a gente vai ter aquele distanciamento de um leito para o outro, ok? Bom, gente, meu intuito nessa aula foi fazer com que você revisasse a parte de EPIs, de higienização das mãos, de biossegurança, porque nunca foi tão importante para o profissional de saúde conhecer destes procedimentos para garantir a segurança de si próprio e a segurança do paciente. A gente se encontra nas próximas aulas, próximas gravações e vai ter uma atividadezinha para você. Um beijo e até breve.